Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Jesus de Nazaré. E neste momento, nós pedimos para que todos fechem levemente seus olhos e emitam bons pensamentos, para que os bons espíritos que aqui estão possam atender a cada um. Temos a certeza que todos receberão aquilo que estão precisando. Vamos, neste momento, ter em mente que a paz em nosso coração é o maior presente. Desta forma, podemos nos elevar e ter bons pensamentos, escolhendo o melhor caminho. Todos temos nossos anjos da guarda, que estão sempre ao nosso lado, para nos instruir e nos inspirar. Basta que tenhamos bons pensamentos e que, com certeza, desta forma, estaremos sempre equilibrados e escolhendo o melhor caminho. E que Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para poder falar de um assunto que nós lidamos diariamente, que são os relacionamentos familiares. Foi um tema proposto pela área da família e que sempre vai estar presente na nossa vida de alguma forma ou de outra. É um tema extraído do livro do Divaldo, uma psicografia do Divaldo, e O Despertar do Espírito. Então vai nos trazer essa reflexão de como nós podemos despertar em meio a esse círculo onde nós nascemos, chamado família, que é um desafio constante para muitos de nós. As relações familiares, elas nos proporcionam o primeiro laboratório que a gente pode ter na vida. É lá que nós começamos a testar todas as nossas emoções e todas as nossas possibilidades. A família é a primeira escola do espírito. E por que precisamos reencarnar nesse círculo? Porque lá nós vamos encontrar aqueles seres aos quais nós nos comprometemos em existências passadas, através do planejamento reencarnatório. Sim, nós escolhemos nascer naquele círculo. Sim, nós escolhemos vir com aqueles espíritos irmãos para resgatar e para continuar, por que não? Nós não viemos em família somente para resgatar. Muitas vezes temos espíritos amigos e afinidades dentro do nosso seio familiar para que nos ajudem na evolução, para que nós possamos ter a oportunidade de melhoramento. Esse é o principal objetivo de nós reencarnarmos em família. Senão não precisaríamos. Todos nasceríamos sozinhos, não teríamos ligações nenhuma e continuaríamos a nossa vida solitários. Então a família assim nos proporciona essa oportunidade. Muito embora lá, muitas vezes, se travem as maiores batalhas que a gente possa ter. Os maiores desafios da nossa encarnação. Aquele filho, aquele companheiro, aquela companheira, aquele pai, aquele irmão que nos desafia. É lá que nós temos a oportunidade ímpar de conseguir treinar todas os nossos sentimentos. A tolerância, a paciência, a compreensão e principalmente o amor. Nós treinamos diariamente. Precisamos treinar e exercitar todos os sentimentos para que eles não se findem, para que eles não cessem, para que se dê continuidade nesse sistema.
lá na família, nós não conseguimos disfarçar quem nós somos. A convivência e a intimidade nos obriga a nos mostrarmos como nós realmente somos. Lá, o nosso pai, o nosso irmão, o nosso filho, conhece exatamente todos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, nós somos transparentes no seio familiar. E isso nos dificulta muitas vezes, mas nos dá também a oportunidade de trabalharmos as nossas imperfeições. Nós pensamos, muitas vezes, que aquele problema, que aquela pessoa que veio para a gente de alguma forma, nos impede de continuar na evolução, porque nos dificulta, nos dá trabalho, nos causa problema, nos tira o sono, e não paramos para pensar que é esse ser que precisa ser mais amado do que os outros ali no seio familiar. Porque ele veio carente de alguma afetividade de vidas passadas e de alguma animosidade de alguma vida passada, que talvez nós estejamos em débito com ele. Por que não? Nós escolhemos vir para que a gente possa, através do amor, da afetividade fraternal, poder corrigir aquele erro de vidas passadas. Então, voltemos para o interior e façamos essa autoanálise de por que essa pessoa me causa tanto problema. Por que eu me incomodo tanto com as atitudes dela? E o que eu posso trabalhar com isso? Por que ela me implora? Por que ela, nos desabafos da vida, nas correrias, nos desafetos, por que ela me força tanto a trabalhar? Porque eu preciso também aprender com ela. Porque amar as pessoas que são caras, que são boas para a gente é muito fácil. E o Espiritismo nos diz que nós devemos amar a todos. Jesus já nos disse isso. Sem distinção. Amai ao próximo como a si mesmo. E o próximo é todos esses que estão ao nosso alcance e que começam no círculo familiar. A família é necessária e é o pilar mais importante para o nosso progresso. Ela vai nos dar o salto maior quando conseguirmos trabalhar ali dentro e fazer o entendimento ali. A gente costuma dizer, vamos trabalhar nessa encarnação para não voltar na outra juntos, né? E a gente deveria dizer, vamos trabalhar nesta encarnação para que a gente volte em uma próxima muito melhor do que nessa. Vamos aprimorar os nossos sentimentos. Vamos nos aproximar cada vez mais. Para que a gente volte, se tenha que voltar, volte sim. Mas com menos dívidas e menos débitos entre nós. Porque todos passaremos por existências. Uns mais, outros menos. Alguns voltaremos com aquelas pessoas. Então que isso seja mais leve do que está sendo nessa. Porque essa é a nossa melhor reencarnação. Nós não regredimos, mas nós podemos estacionar. Se a gente não mudar de posicionamento e não mudar de pensamento. Porque se a gente atuar sempre da mesma forma com aquela pessoa e agir sempre do mesmo jeito, nós vamos obter sempre os mesmos resultados. Se toda vez que ele me desafia, que ela me desafia, eu ajo sempre da mesma forma, eu não vou obter resultado diferente. Eu vou obter sempre o mesmo resultado. Então que possamos também ser a chave da mudança. Não cobre só do outro, que nós possamos também nos cobrar. Porque quando a gente melhora para o outro, nós melhoramos para nós. E é isso que Jesus nos pede. Que nós tenhamos sempre essa evolução dentro da gente. Que busquemos sempre ser melhor do que nós fomos ontem. Que nós possamos sempre fazer o bem, principalmente para aqueles que estão no nosso círculo.
que estão ali conosco e que reencarnaram ali conosco por algum motivo. Somente o livro nos diz que há legítimo relacionamento quando as pessoas agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior, mesmo que discordemos das ideias e posturas tomadas. Nós não precisamos concordar em tudo com aquela pessoa. Inclusive, não devemos muitas vezes, porque nós temos a nossa individualidade, os nossos pensamentos. Cada um gosta de uma coisa diferente. Mas nós podemos respeitar o entendimento daquele irmão que está ali. Nós devemos respeitar. Porque é nosso dever saber que onde termina o meu direito, começa o direito do outro. Ele também tem o livre-arbítrio, assim como eu tenho. Então, usemos. Deixemos claro que, embora discordando do posicionamento dele, nós compreendemos e respeitamos e vamos continuar mantendo a nossa posição, amorosa e amigavelmente, de preferência. Porque com briga e com hostilidade, nós só conseguimos afastar todos à nossa volta, não só a família. Porque começa no seio familiar. Nós começamos as discussões e os nossos conflitos no seio familiar. E assim como o amor se expande quando a gente treina dentro de casa a amar, a hostilidade também. Assim como eu sou hostil com os meus familiares, eu começo a ser hostil com as pessoas do meu trabalho, da sociedade. E isso é um vício, é uma forma que a gente sempre agiu e acaba ficando estacionado naquele pensamento. Que possamos, pelo menos, tentar fazer diferente. Não deu certo? Façamos de novo diferente. Recomeçamos. Todos os dias a gente tem essa oportunidade de acordar e fazer diferente daquilo que a gente fez no outro dia que não deu certo. São assim com as invenções. Falham-se muitas vezes na tentativa de se fazer alguma coisa para se chegar ao sucesso. Assim são os relacionamentos. Nós não nascemos perfeitos, nós não temos uma receita pronta para lidar com as pessoas. Nós temos que ir experimentando. E onde é esse laboratório? Que senão a família, que nos permite sermos nós mesmos, que nos dá essa possibilidade da gente ir lá, errar e acertar, todos os dias. Quando nós geramos conflitos, nós muitas vezes partimos para o instinto, nós reagimos, nós não racionalizamos. Nós instintivamente reagimos aos comportamentos agressivos, a maioria de nós. Raras exceções que conseguem, no fervor da discussão e da briga, serenar e interromper ali a briga. Então nós despertamos, quando nós agimos com agressividade, nós despertamos aquele instinto primitivo daqueles primeiros espíritos que encarnaram na Terra. Não deixamos com que a nossa evolução falhe. Nós simplesmente reagimos. Toma lá da cá. Né? Costumamos dizer, mas ele provocou. Mas foi ele que começou. Eu nem estava brigando, mas foi ele que começou. Ele que me provocou. E qual seria o nosso papel? Revidar? Temos uma cultura combativa. Muitos de nós, acredito que já tenham ouvido aqui, alguma vez na vida pelo menos, não leve desaforo para casa. Se a gente for parar para pensar no que Jesus nos ensinou, ele nos disse, dê a outra face. Isso não está dizendo que nós devemos deixar com que os outros nos conduzam, com que aquela agressividade se torne recorrente. Mas nós devemos dizer, nós é que devemos dar o estanque. Até aqui você pode vir.
daqui em diante você não ultrapassa. Essa agressividade não faz parte da minha vida e da minha rotina. Então eu não vou discutir e chegar ao ponto que você chegou. Isso nós podemos fazer. Delimitar até onde o outro vai te atingir. Até onde ele pode chegar. Nós delimitamos isso. E delimitamos transformando aquela agressividade em compreensão, em amor, se possível. Que é o que nós buscamos. Nossos relacionamentos, muitas vezes, as pessoas que vêm em nossa família com algumas enfermidades, principalmente as enfermidades psicológicas, psiquiátricas, nos desafiam ainda mais. São pessoas que e muitas vezes, quando eu digo direcionam, muitas vezes somos nós os que trazem essas enfermidades, né? Nós pensamos que só o outro que traz algum comprometimento, muitas vezes não nos damos conta do quanto a humanidade acaba adoecendo em decorrência de alguns problemas de ordem que nós mesmos trazemos para a nossa evolução. Para conflitos que nós mesmos geramos dentro de nós. Comportamentos muitas vezes apáticos, muitas vezes introspectivos, também devem nos chamar a atenção. Não só os agressivos, não só a agressividade vai nos demonstrar algum tipo de problema. Nós precisamos também ser ouvidos. Nós precisamos também desse desabafar e desse desabrochar. Todos nós precisamos. E não é só aquele que não fala, que fala e que esbraveja, que vai nos demonstrar que está precisando de ajuda. Façamos disso todos os dias uma possibilidade, nem que seja um pouquinho. Quando cobramos dos nossos familiares a atenção que nós achamos que não ganhamos, temos que parar para pensar que muitas vezes aquele ente, ele não recebeu. Então ele não pode dar aquilo que ele não recebeu. Muitas vezes veio de criações mais rígidas, mais antigas, que não conhecem a afetividade. Então não vão conseguir nos transmitir também. É aquele pai mais calado, aquele pai mais introspectivo, aquela mãe que não tem a facilidade para demonstrar tanto afeto quanto a vizinha, quanto a amiga, quanto a irmã, mas é um ser que pode aprender a amar da forma dele. Não precisamos todos ser iguais. Mas a gente nunca consegue dar o que não recebeu. Mas a gente pode aprender. E muitas vezes aprendemos com os filhos, com os irmãos, o que é o amor, o que é a afetividade, e podemos transformar isso em uma rotina diária na nossa vida. Por serem profundos e inevitáveis, nos obrigam ao desenvolvimento da afetividade. Então, os laços familiares, eles são profundos e são inevitáveis. Não podemos fugir. E isso nos obriga a desenvolver a afetividade. E isso nos dá a oportunidade de aprendizado do amor. Precisamos de um mundo com mais amor, menos combate. E é na família que a gente semeia. Porque quando semeamos lá no seio familiar, o nosso ente vai transportar aquilo para fora do lar, para a sociedade. Ele vai ser uma criatura mais humana, mais caridosa, mais amorosa, mais compreensiva, para que transforme o mundo que está aí a ponto de regeneração num lugar melhor. A Terra está clamando por essa regeneração. Está nos obrigando a essa regeneração. Os desencarnes coletivos, as catástrofes, as epidemias, nos obrigam a termos comportamentos diferentes,
atitudes diferentes. Nunca tínhamos tido pandemias? Temos. Na história já passamos por várias. É o nosso comportamento agora que vai diferenciar como nós passamos por isso. É o nosso frear das emoções, dos instintos, é que vai nos fazer chegar a esse lugar melhor e mais regenerado. Precisamos nos apoiar uns nos outros para que tenhamos uma melhor evolução, um despertar mais rápido, um despertar para a vida, um despertar do espírito. Somos espíritos imortais, temporariamente nesse corpo de carne, com evoluções diferentes, com idades diferentes de espírito e com papéis diferentes nessa encarnação. Que nós possamos desempenhar esse papel agora, que nos foi concedido por Deus. Porque se estamos nesse lar e recebemos esse irmão, é porque Deus disse que nós podemos, nós temos capacidade. Não nos dá o fardo maior do que a gente possa carregar. Nunca. Se Ele nos deu, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de estar ali com aquela pessoa e fazer alguma coisa por ela. E, consequentemente, fazer por nós. E quem de nós já não passou por alguma dificuldade? Mas também aprendemos. Aprendemos, inclusive, com aquele familiar que se recusa a mudar. Pode? Pode. Ele tem livre-arbítrio. E o que nós aprendemos com essa pessoa que não quer mudar? A ter tolerância, a ter paciência, a respeitar a evolução e o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo. Nós lançamos ele ao mundo e damos a diretriz. O que ele vai fazer dali para frente é consequência dos atos dele. Ele pode continuar insistindo em não mudar, e nós vamos aprimorando cada vez mais os nossos sentimentos. Aprendemos também na dificuldade, inclusive, principalmente na dificuldade. Porque a gente não pode impor o amor às pessoas. Nós não podemos impor nada, na verdade. Nós entregamos e amamos incondicionalmente, sendo ele difícil ou não. Mas nós não podemos impor que ele nos retribua da mesma forma, porque as pessoas têm modos diferentes de retribuir. As pessoas têm formas diferentes de amar. Talvez aquele amor que eu acho que não é o suficiente para mim é o máximo que ele pode me dar. Porque ele não consegue expressar da mesma forma que eu. Os sentimentos para ele são mais difíceis, então compreendamos cada um da melhor forma possível. E o livro nos diz também, o texto nos diz, que quando fugimos do conflito, temos a falsa ilusão de que nos livramos do problema, pois o problema nos acompanha. Seja naquela família onde nascemos, através da reencarnação, seja na família a qual escolhemos depois que estamos libertos daqueles laços primeiros. Então, sim, o conflito nos acompanha. Porque enquanto não trabalharmos dentro de nós aquilo que nos incomoda, nós vamos repetir nos relacionamentos. Nós precisamos trabalhar e enfrentar o problema para que a gente possa saber lidar. Porque a gente só abandona um lar para transferir para o outro. Essa é a lei da evolução e a lei da vida. Não podemos fugir. Até podemos. Mas ali na frente, o conflito volta novamente. Porque não soubemos trabalhar. Porque não conseguimos da melhor forma trazer para o nosso cotidiano
a maneira mais fácil de enfrentar aquele problema. A reencarnação e a doutrina de Jesus nos dá essa oportunidade sempre de fazermos diferente para chegarmos a um novo resultado. Não apagamos o que fazemos. E pelo véu do esquecimento, que graças a Deus temos, porque imaginem nascer numa família e lembrar do que fizemos aquele irmão, ou lembrar do que aquele irmão nos fez, não seria nem um pouco benéfico. Então não procuremos saber o que foi na outra encarnação, o que deixou de ser, ou por que nós estamos assim. Procuremos trabalhar no agora, para que o futuro seja melhor. Para que quando retornemos à pátria espiritual, para que quando possamos ter novamente a oportunidade de escolher esse plano reencarnatório, nós façamos com mais leveza, com mais sabedoria, para que os erros não se repitam, para que a gente não estacione, para que não se perca mais uma encarnação no egoísmo e no orgulho, que muitas vezes deixamos que nos segue. Nós ficamos cegos pelo orgulho e pelo egoísmo. E o orgulho, muitas vezes, nos impede de ver mais à frente. Nos impede de chegarmos a um entendimento. É difícil? Óbvio que é difícil. Como disse no início, não se tem receita. Ninguém vem com uma receita pronta. Para essa atitude, você faça dessa maneira que você vai ter esse resultado. Que bom que fosse, né? Mas não é. Porque o que funciona com um filho, muitas vezes não funciona com outro. O que funciona com um companheiro, muitas vezes não funciona com outro. E nós temos essa possibilidade, digo novamente, e o Evangelho nos traz, de reencarnarmos quantas vezes forem necessárias para que a gente possa evoluir e para que a gente possa trazer para o nosso seio familiar aquelas pessoas às quais nós realmente precisamos trabalhar e estar junto. O inimigo de outra vida pode ser hoje o nosso filho amado, que nós aprendemos a amar. Enquanto a gente não aprender a amar, a gente vai continuar de novo, e de novo, e de novo. Tem uma historinha que um palestrante que vem à casa todo ano conta, que um casal, certa vez, viveu junto durante muitos anos. Nunca se amaram, mas se suportaram. Quando desencarnaram, o homem vai para o céu primeiro, né? Desencarna primeiro. E ela desencarna posteriormente. E quando chegam lá, a espiritualidade chama os dois e diz: bom, então vamos sentar aqui e vamos planejar novamente a existência de vocês. E ele diz: não, imagina, eu já passei uma existência inteira com ela, aguentei toda a existência com ela, não vou, imagina, eu já fiz a minha parte. Ele disse: pois é, você aguentou, agora vocês vão voltar e vão aprender a amar. Então que possamos amar esses irmãos e essa família e fazer desses relacionamentos familiares a melhor oportunidade para que a gente possa permanecer na evolução. Porque o Espiritismo nos convida a isso, a renovar atitudes, começando por nós. Muito obrigado a todos pela paciência. Convido então os nossos irmãos que possam aplicar o passe e convido a todos vocês para que possamos, através das palavras do Cristo, entender que nós estamos aqui neste mundo, neste planeta, com a oportunidade de melhoramento. Que possamos, Senhor, ouvir as Tuas palavras, desses nossos anjos protetores, dos nossos mentores,
para que nós possamos seguir no caminho do bem, sempre pautados pela palavra do Pai, pela certeza do amor que não nos falta, porque Ele nos deu a sua centelha divina e nela está fervilhando o amor de Jesus. Que possamos hoje entender o nosso propósito e levar aos nossos lares todas as bênçãos recebidas hoje nesta casa, de amor, de caridade e de fraternidade. Que esse centro de luz possa se estender aos nossos lares hoje e sempre. Que assim seja.